eu me enxerguei grande, eu me enxerguei capaz, porque foi tão hardcore, sabe? É um desafio gigantesco, que eu saí de lá, depois de um tempo, comecei a me sentir grande. Comecei a falar, não, o bistrô não é mais um bistrozinho, a gente chamava aqui de casinha, não é uma casinha, tudo tem um peso maior, um valor maior. Olha quantas pessoas quantas famílias vivem daqui, não é mais. O meu olhar mudou completamente depois do Empretec. Eu falo para todo mundo que eu conheço, que está iniciando e que está, né? Eu falo, faça, porque eu sei que a pessoa vai sofrer, mas o que ela vai encontrar depois da curva vai ser um divisor de águas para ela. Adriano, Venâncio, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o Bistrô Clorofila, um pequeno negócio familiar que fica na zona leste de São Paulo, no bairro de Guaianazes. Esse bistrô ele é comandado pelo casal Elisa Vale e Rony Otuari. Eles começaram bem pequenininho, mas depois, além de ter ampliado esse bistrô, eles contam com uma confeitaria e uma gelateria nesse mesmo espaço. E essa história tem tudo a ver com o dia a dia de vocês no Sebrae, já que nós vamos falar muito sobre planejamento, marketing e particularidades da gestão de um pequeno negócio de alimentação. Eu cozinho desde os 7 anos de idade, são várias casinhas de aluguel aqui no quintal, e aquela da frente, então era assim, como eles falam, 2 cômodos. Então aqui eram várias, e a da frente esvaziou. E daí ele falou assim um dia pra mim, Elisa, vamos abrir um bistrô? Aí eu falei, você tá louco? Como assim? Eu não sei cozinhar profissionalmente, né? Como é ter um restaurante? Eu não tenho noção de nada disso, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, dona de casa, né, mãe de 3 crianças, aí ele falou isso e eu fiquei, isso ficou dentro de mim, essa vontade ficou dentro de mim. E daí eu perguntei assim pro universo, né, me dá um sinal, qual caminho eu devo seguir, me dá um sinal. E 2 dias depois quiseram comprar o nosso carro. Fazia um ano inteiro que esse carro estava na loja para vender. Quando eu fiz essa pergunta para o universo, 2 dias depois o Rony falou, tem uma pessoa querendo o nosso carro. Aí eu falei, vende. Ele falou, mas está abaixo da FIP. Eu falei, vende. Porque eu senti que era. E foi, nós pegamos o dinheiro do carro, foi com ele que nós começamos, eram 5 mesinhas de 2 lugares. Nós que fizemos tudo, o Rony fez a parte elétrica e tal, e aí nós pintamos, decoramos e demos o pontapé inicial. Aí foi uma loucura, os primeiros dias eu chorava porque eu não sabia atender mesa, eu ficava tão ansiosa e tão nervosa que eu entrava em desespero. Adriano, a Elisa contou que ela começou do nada, só com a ideia do marido e a vontade do casal. Ela só sabia cozinhar, não sabia nada sobre empreendedorismo. Iniciar dessa forma é mais comum do que a gente pensa? É bastante comum, muito mais do que a gente costuma imaginar, Lilian. E especialmente quando se trata de uma pequena empresa, uma empresa familiar, que começa pequenininho, devagarzinho, a partir de um sonho ou às vezes de uma necessidade, da falta de opção também, né? Então, ainda que se diga que o melhor negócio é aquele que é planejado, aquele que começa estruturado, essa não é bem a realidade das pequenas empresas, né? Então, no caso aqui, nasceu de um sonho de uma família, de uma grande vontade de prosperar, de fazer aquilo tudo acontecer e de botar a mão na massa, né? O que traz muitos pontos positivos, mas também traz alguns riscos, né, que podem não ser percebidos e pode afetar, de fato, o momento mais frágil de um negócio, que é justamente quando ele está começando, né? Quando, no caso, a Elisa, né, ela comentou que não sabia muito sobre empreendedorismo,
ela teve que ir tateando, teve que ir aprendendo, acertando, errando, mas esses erros eles não podiam ser muito sérios, muito volumosos, caso contrário, o negócio poderia imediatamente se encerrar. Na minha cabeça bastava eu cozinhar, porque para mim, ainda acho isso, que o coração do restaurante é a cozinha, mas as outras partes são como os nossos órgãos mesmo, como os nossos órgãos vitais, tirando o coração. Se não existir, o financeiro é o pulmão, se não existir a gente está perdido. Então eu comecei a entender, e desse curso vieram outros, eu e o Rony fizemos muitos cursos. Fizemos, não fazemos ainda, né? Porque a necessidade de caminhar junto, né? A parte criativa e a parte executiva e a parte financeira, tudo isso é uma tríade que se não houver, por isso que a gente vê, a pessoa cozinhava bem, mas o restaurante faliu. Era um chefe maravilhoso, o restaurante faliu. E é isso. Então, assim, é um olho, né? Um olhar em todas as partes para fazer dar certo. É o estoque, é a cozinha, é o atendimento, é o financeiro. Então, o Sebrae, ele nos deu muita base, muita base. Se não fosse, eu nem sei como seria. Eu acho que seria uma coisa meio, aquela coisa de casa mesmo, sabe? Faz assim, de qualquer jeito. Venâncio, a empreendedora falou que no início ela achava que só cozinhar já bastava, mas depois ela foi entendendo os pormenores da gestão de um negócio de alimentação. Quais outros pontos são fundamentais para quem atua nesse segmento? Olha, Lilian, realmente você ter somente um bom produto, às vezes não é suficiente. Você precisa estar atenta aos outros aspectos de gestão do negócio. O que eu quero dizer com isso? Parte financeira, por exemplo, é importante que ela tenha um domínio sobre os custos de produção, quanto custa a matéria-prima, qual que vai ser o valor de venda de cada produto, de cada atendimento que ela faz. Outro aspecto importante é localização. Então é importante que ela tenha uma ideia se existem outros concorrentes no local, na região, o que esses concorrentes fornecem, porque ela precisa pensar em diferenciais em relação aos outros, senão ela só vai ser mais uma. Um outro aspecto que é muito importante, se ela vai contratar pessoas, é importante que ela defina que atividades essas pessoas vão fazer na sua empresa, que ela tenha muito claro isso, para que ela saiba delegar muitas vezes e tenha condição de deixar claro para a equipe o que cada um faz. Um outro aspecto que também é muito importante é a questão das fichas técnicas de produto. Então, cada produto que ela fabrica na empresa dela, é importante que ela tenha a ficha técnica do produto, para saber as quantidades e também ajudar na composição do preço de venda. Eu fiz o Empretec e foi desafiador de uma maneira absurda mesmo, absurda. Pelo tempo, porque eu nunca havia ficado fora do bistrô, o bistrô teve que funcionar sem eu estar aqui. Olha só que loucura. A gente faz para essa escola, que foi a escola do Kit Lanche, uma festa junina para 2.000 pessoas, todos os anos. A festa junina foi no sábado, então domingo eu estava assim, destruída. Na segunda começou o Empretec, no sábado seguinte era o Dia dos Namorados, que a gente faz aqui. Então foi desafiador para mim, em todos os sentidos, eu só fechei o olho e fui. Foi um dos lugares que eu percebi também, fora o AFL, que não era só saber fazer. Não era só saber fazer, não era saber entrar na cozinha e cozinhar. E o que eles me trouxeram, que enquanto eu estivesse nos processos, eu não ia ser uma empreendedora, eu não ia crescer. E eu não entendia isso, eu não conseguia entender isso, de verdade. Eu fiz vários cursos, mas eu não entendia isso. Eu entendi isso a partir do Empretec, onde ele me mostrou que, enquanto eu estivesse absorvida no preparo, eu não conseguiria enxergar o meu negócio de fora. Como realmente você sair, olhar e falar, poxa, ponto de vista, deixa eu olhar.
deixa eu olhar onde dá para melhorar, que realmente não dá. A gente não consegue ver. E foi unânime o que as pessoas diziam, juro. As pessoas diziam assim, eu não posso ficar aqui até essa hora, porque eu não posso ficar longe do meu negócio. Nossa, aquilo foi crucial para mim, eu não posso ficar longe do meu negócio. Então, você não tem um bom negócio. Se você não consegue estar longe do seu negócio e fazer com que ele continue acontecendo, não é um bom negócio. Seu negócio não é saudável. A Elisa fez o Empretec e ela contou como esse curso mudou a sua visão como empreendedora. A gente sabe que o Empretec trabalha essas características do comportamento empreendedor, mas para vocês, qual a característica mais importante para quem precisa gerir um negócio de alimentação, liderar uma grande equipe e ainda fazer tudo isso com a própria família? Nossa, é difícil estabelecer uma só, né, Venâncio? Exatamente. Mas assim, se eu pudesse trazer as duas que na minha visão são as prioritárias, eu diria que a primeira delas é a resiliência. Esse me parece ser um negócio que tem uma chance grande de ter altos e baixos, que é influenciado por sazonalidade, pelo calor, pelo frio, se chove, se faz sol, férias e outros fatores que podem acontecer no dia a dia. Então, a resiliência é aquela competência em que o empreendedor, a empreendedora, ela consegue lidar bem com os acertos e erros, com a sua frustração e se manter sempre num alto nível de performance, né? Não se deixando abater muito, né? Claro que no dia a dia não tem como, a gente se abate mesmo, acontecem coisas que nos deixam entristecidos, mas então a resiliência seria a primeira, na minha visão. E a segunda, depois eu quero saber a sua visão, Venâncio, é saber correr riscos calculados. Então o Venâncio comentou até alguns minutos atrás, né, de que esse é um negócio que tem uma complexidade muito grande, porque atende muito cliente. Cada cliente tem gosta de mais de um sabor, menos de outro, gosta mais apimentado, menos apimentado. Os ingredientes, eles podem ser frescos, eles estragam, né, passa da validade. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e se você não souber ao certo quais são os riscos e o que fazer se esse risco se transformar numa realidade, a chance das coisas irem acontecendo e você nem percebendo ela é muito alta. O que você acha, Venâncio? Olha, eu concordo com você e eu acho difícil selecionar um ou dois comportamentos que são os mais importantes, porque eu acho que é um conjunto, tá? Todos os comportamentos que estão relacionados no Empretec, que são trabalhados no Empretec, eles fazem alguma diferença para o negócio. Mas se eu precisar citar um ou dois, eu citaria busca por informação, que é exatamente alinhado com isso que você colocou. Quando eu vou montar uma empresa, um negócio, e principalmente na área de alimentação, São Paulo é uma cidade gastronômica. Isso naturalmente demanda do empresário que ele busque por informações sobre o negócio, sobre clientes, sobre perfil de clientes, sobre, enfim, informações. Então a primeira delas é busca por informações. E na segunda linha da pergunta que você colocou, que é a respeito de conduzir uma equipe, eu acho que a questão da capacidade de persuasão de pessoas. Por quê? O empresário ele vai se tornar um líder no dia a dia da equipe, né? Então é importante que ele seja uma pessoa persuasiva. Então eu considero basicamente esses dois. Eu me enxerguei grande, eu me enxerguei capaz, porque foi tão hardcore, sabe? É um desafio gigantesco que eu saí de lá. Depois de um tempo, comecei a me sentir grande. Comecei a falar, não, o bistrô não é mais um bistrozinho, a gente chamava aqui de casinha, não é uma casinha, tudo tem um peso maior, um valor maior, olha quantas famílias vivem daqui, não é mais, o meu olhar mudou completamente depois do Empretec. Eu falo para todo mundo que eu conheço, que está iniciando e que está, né, eu falo faça, porque eu sei que a pessoa vai sofrer. Mas o que ela vai encontrar depois da curva vai ser um divisor de águas para ela.
Venâncio, nós vimos que o bistrô Clorofila, ele se transformou bastante desde a pandemia. Então, eles foram ampliando o leque de produtos e serviços, ampliaram o espaço, agregaram a confeitaria e a gelateria e no início deste ano eles começaram uma confraria. Na sua visão, por que é importante ter essa diversificação de ofertas em alimentação e como se planejar direitinho para isso? Tá. Isso é importante, você conhecer o seu cliente, e a gente percebeu que a Elisa tem muita facilidade de relacionamento com o seu público, com as pessoas que frequentam o bistrô. Isso permite a ela identificar potenciais serviços ou produtos a mais que ela pode trazer e que seriam um sucesso. Então, a partir do momento que você conhece o seu cliente, você conhece os hábitos, costumes, você fala, opa, esse cliente pode ser um potencial cliente, por exemplo, para uma confeitaria ou para uma gelateria. E aí você vai agregando soluções para o negócio a partir do conhecimento do seu cliente. E uma confraria é uma solução bem nova e bem diferente, considerando os padrões, os comportamentos da cidade de São Paulo. E isso é extremamente interessante, né, de se colocar em prática, porque é algo novo, que provavelmente ela terá bastante clientes nesse aspecto por conta de ser algo novo, diferente, e com certeza vai ser um sucesso também, né? E em relação à segunda pergunta, que é a questão de como fazer isso, todo empresário, ou a maior parte dos empresários, ele sonha. E isso é importante que faça parte do negócio, né? Mas é importante trazer esse sonho para um passo a passo de como eu vou trazer este sonho para a realidade. Então, é importante que se tenha muito claro o que vai fazer, quanto tempo, quais os recursos vão ser necessários para se colocar isso em prática. Vai ser necessário entender se vai ter aceitação do público e por aí vai. Então é importante o planejamento. Eu vejo a gente sendo uma referência na Zona Leste. Me espelho muito no Mocotó, do Rodrigo, porque eu fui lá algumas vezes e eles são impecáveis realmente. A comida deles é uma comida típica, né? Mas uma comida típica feita com uma técnica absurda. Eu acho a comida deles fantástica. Eu pretendo, né? Nós pretendemos que o bistrô alcance isso, ser uma referência, não só na comida, que ele seja uma referência no atendimento também, no serviço como um todo. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência única, da hora que ela cruzar aquela soleira até a hora dela sair, que ela possa falar, valeu a pena, eu recebi respeito, eu recebi uma comida, eu tive uma experiência, porque hoje se fala muito nisso, né? Eu tive uma experiência e essa experiência foi maravilhosa. Adriano, já que a gente está falando em sonho, a gente está vendo que a Elisa, ela tem sonhos, inspirações, visão de futuro. Eu acho que todos os empreendedores, quando começam, eles já vislumbram o futuro, não é? Mas assim, como é que coloca o pé no chão e faz acontecer? Qual é o segredo? É difícil, né, saber exatamente como, e acho que é algo talvez muito individual, muito pessoal, né? A Elisa e o Rony tinham um sonho e parecem estar sendo bastante competentes em colocá-lo em prática. A história dela mostra algo que o Venâncio comentou aqui, né? Ela foi começando devagarinho, fez uma reforma, colocou mais mesas, acrescentou mais sabores, aí ela fez uma reforma maior, aí ela incluiu, né, a gelateria, enfim, então ela encontrou o jeito dela, que muito provavelmente foi fatiar aos pouquinhos aquele sonho grande, né? Ao invés de olhar lá na frente e parecer que o sonho está muito distante, às vezes ele está tão distante que você, vou deixar, nem vou seguir em frente, parece que está muito longe, muito difícil.
Então, eu acredito que cortar em pedaços e crescendo de maneira organizada, mesmo que devagarinho, pode ser mais saudável do que tentar fazer tudo de uma vez e botar aquela emoção do coração do sonho à prova e deixar tudo embora, né? Mas e quando tem ansiedade para que tudo dê certo rápido, o que se faz? Olha, sempre vai dar ansiedade e a ansiedade faz parte do negócio, né? É a questão do autoconhecimento. É aceitar que a ansiedade, que o medo, que a frustração, que a preocupação, elas vão fazer parte do negócio, mas é ter a resiliência, é ter a paciência, estar com pessoas ao seu redor. A Elisa parece ser uma grande líder. Além de ter os funcionários, ela coloca os clientes ao seu redor para ela se proteger, para eles dois poderem saber por onde caminhar e não só depender da figura dela, da figura do Rony. Eu acho que esse é um bom caminho. E a Elisa e o Rony, aparentemente, eles se complementam, né? Do ponto de vista operacional da empresa, dá para ver isso claramente, e isso é muito importante, que os sócios também tenham essa parceria, né? Essa afinidade, isso é muito importante para o sucesso do negócio. Com certeza, quando eles se conhecem, parece que eles se conhecem bem, fica um pouco mais clara as funções e as responsabilidades, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui e falam, pô, mas vocês podiam estar em tal lugar, nós podemos estar, mas esse aqui é o nosso filhinho, esse aqui foi o primeiro, e é aqui que a gente está fazendo essa escola, né? Isso aqui para nós é uma escola, é um modelo.